Olá, meu nome é Roberto Lente, eu sou professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. E hoje o assunto que nós temos para tratar é interessante, refere-se à fala e choro. A fala, todo mundo sabe o que é, e o choro também, mas sobre a fala, geralmente a gente não se dá conta que ela tem um componente racional, mas tem também um componente emocional, que é a entonação que a gente dá na nossa fala e que se chama prosódia. Então, da experiência de todos nós ter ouvido ou falado um sim que queria dizer não, ou um não que queria dizer sim. Eu não preciso dar exemplos porque todos vocês vão lembrar de situações de vida em que isso ocorreu. E isso depende da entonação, da gesticulação e é característico de cada língua tem o seu campo, né? E sobre o choro, a grande discussão é se ele é um componente da fala ou ele é uma coisa reflexa, um som reflexo mais ligado à proteção, ao medo, etc. E havia uma discussão muito grande na literatura especializada sobre isso. Será que o choro dos bebês, por exemplo, é algo parecido com a língua? Algo que tenha um componente aprendido? Ou é um reflexo que sai assim sem a gente, ou sem o bebê, no caso, perceber? Então, eu quero me referir a uma pesquisa feita por um grupo de psicólogas alemãs, lideradas por uma pesquisadora chamada Kathleen Wömck, da Universidade de Würzburg, em que, muito interessante, elas fizeram o seguinte: elas pegaram 60 bebês de dias de nascidos, 3 a 5 dias. 30 eram bebês franceses de famílias unilingües e 30 eram de famílias unilingües alemãs. E elas gravaram o choro dessas 60 crianças, 60 bebês, dias de nascido. E gravaram e puseram isso no computador e você pode ter acesso aos traçados de frequência desses choros e compará-los com as entonações da fala das pessoas de nacionalidade francesa ou das pessoas de nacionalidade alemã. E o que elas, no caso, as pesquisadoras verificaram é que o choro dos bebês alemães tinha a entonação, a prosódia, portanto, da fala alemã. E o choro dos bebês franceses tinha a entonação, ou a prosódia, do francês. Isso era característico pela distribuição de frequência que eles conseguiram gravar. Bom, isso é um negócio espantoso, porque significa que um bebê de 3 a 5 dias aprendeu a tonalidade do francês e do alemão. E isso se deu enquanto eles estavam no útero. Quer dizer, uma aprendizagem em útero. Isso significa concluir que os bebês dentro do útero são capazes de aprender a entonação da fala das suas famílias, francês no caso, ou alemão. Que significa uma maturidade cerebral que não tinha sido avaliada. Quer dizer, um bebê dentro do útero da mãe já tem uma maturidade cerebral suficiente para ouvir a conversa fora do útero e aprender a entonação afetiva, o canto da língua das suas famílias. Então, isso é uma pesquisa muito interessante porque mostra que os bebês não são tão bobos assim, os bebês não são tão imaturos assim, eles já nascem com um componente, uma capacidade cerebral de aprendizagem muito grande. Bom, é isso aí, eu fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.